estimados irmãos e irmãs, nos encontramos no último dia do ano e celebrando já também, de certa forma, o primeiro dia do ano, porque estamos celebrando a solenidade da Santa Mãe de Deus. E também, dia 1º de janeiro, é o Dia Mundial da Paz. Nós ouvimos a primeira leitura, retirada do livro dos Números, do capítulo 6, versículo 27, que diz o seguinte: o Senhor volte para ti o teu rosto e te dê a paz. A paz, ela é um dom. A paz não é conquistada por acordos políticos. A paz não é conquistada por homens. A paz, ela é um dom. Ela é dada por Deus. A paz é uma pessoa. Jesus é o príncipe da paz. Ele é a nossa paz. Na missa, o padre diz esta oração: Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Jesus nos dá a paz que vem dele. Esta é a paz verdadeira. A paz que não é feita mediante acordos humanos, mas ela vem pelo um pedido, pela súplica da humanidade que pede a Deus o dom da paz, que é o próprio Cristo. Esta paz só virá mediante o cumprimento dos mandamentos de Deus. Isso é uma coisa tão óbvia. Se os homens e mulheres do mundo cumprissem os mandamentos por amor a Deus, haveria paz. Não haveria guerra. Às vezes a guerra é lícita para se conseguir a paz, claro que sim, às vezes é preciso, mas viveríamos num mundo muito melhor e com paz se os homens e mulheres vivessem os mandamentos da lei de Deus. Se todos se curvassem diante dos mandamentos, diante do príncipe da paz, então teríamos a paz que ele nos dá, não a paz que o mundo tem a nos oferecer, que pode ser confundida com tranquilidade, com bem-estar, uma paz que pode ser confundida com acomodação, com uma vida tíbia, uma vida inerte. Não, essa é a paz do mundo. A paz de Cristo é totalmente diferente, porque é a paz da alma, é a paz da consciência, é a paz do coração, é a paz daqueles que estão em Deus. Por isso, meus irmãos, devemos pedir nessa missa que o príncipe da paz traga ao mundo o dom da paz, nos dê a sua paz e saibamos viver e cumprir os seus mandamentos. E sempre ir em frente, com paciência, sabendo que esta paz não vem de uma vez, ela vem ao longo do tempo. Ela precisa ser conquistada, pedida. Por isso temos que ter paciência, mas sempre pedir a nosso Senhor que nos dê a sua paz. E Ele, que é o príncipe da paz, nos veio por ela, que é a rainha da paz, a Virgem Maria. Nós ouvimos a segunda leitura, São Paulo dizer aos Gálatas: quando se completou o tempo previsto, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei. Celebrar Maria, Mãe de Deus, é celebrar a Rainha da Paz, ela que gerou no seu ventre o Príncipe da Paz. É celebrar esta mulher, que São Paulo usa justamente esse termo, para nos recordar a mulher do Gênesis e a mulher do Apocalipse. Ela é a mulher, nascido de uma mulher. Celebrar Maria, Mãe de Deus, é celebrar Jesus Cristo. Este dogma da Theotokos, da Mãe de Deus, foi proclamado no Concílio de Éfeso no ano 431. E por que foi proclamado esse dogma? Porque a igreja proclamou que Jesus é uma pessoa divina em duas naturezas, humana e divina. Totalmente homem, totalmente Deus, em uma pessoa. Ora, se Jesus é uma pessoa divina, com duas naturezas unidas, perfeitas, Maria, ela é mãe de uma pessoa, ela não é mãe de uma coisa. Você não pergunta para uma mulher, você é mãe do quê? Você pergunta, é mãe de quem? Obviamente que Maria não é a mãe de Deus na eternidade, ela não é deusa, mas ela é mãe da natureza humana, que Jesus tomou dela, a carne, o sangue.
E por essa natureza humana estar unida à divina, a uma pessoa divina, então ela é mãe de Deus. Porque ela é mãe de Jesus. Nós não podemos separar a humanidade da divindade e dizer que Maria é mãe só da humanidade separada da divindade. Não, ela é mãe de uma pessoa inteira, Jesus. Por isso que a igreja, quando proclamou que Jesus é uma pessoa divina, com duas naturezas, uma humana e uma divina, automaticamente se tem que proclamar que Maria é mãe de Deus. Se Jesus é Deus, Maria é mãe de Deus. Por isso, celebrar esta festa é celebrar como centro nosso Senhor Jesus Cristo. Porque este dogma de Nossa Senhora depende de todos os outros. Ela só é virgem antes, durante e após o parto porque ela é mãe de Jesus. Ela só foi assunta aos céus porque ela é mãe de Deus. Ela só é imaculada Conceição porque ela é mãe de Deus. Deste dogma emana todos os outros, porque provém do próprio Cristo. Uma antífona mariana da época do Natal, falando de Maria, nos diz: tu, na maravilha de toda a criação, geraste o teu Criador, mãe sempre virgem. Ela participou da geração do Filho. Aquilo que Deus faz em toda a eternidade, gerando o Filho, ela gerou no tempo, participou desta geração. E é somente acolhendo este menino, que ela nos apresenta como Salvador no mundo no presépio, podemos receber a filiação divina, como afirmou São Paulo na segunda leitura. Pelo batismo, nós nos tornamos todos filhos de Deus no Filho Jesus Cristo. E consequentemente, recebemos Maria como nossa mãe. Tudo o que dizemos de Jesus e Maria na natureza, nós podemos dizer a nós em ordem da graça. Somos filhos de Deus, adotivos no Filho, e somos filhos de Maria, porque no alto da cruz, Ele nos entregou a sua mãe. São Lucas, no evangelho que nós ouvimos, nos diz: Maria conservava todas estas coisas, ponderando-as no seu coração. E São Lucas vai repetir isso algumas vezes. O verbo em grego, que está aqui no evangelho, significa este mistério, colocar junto. Aqui é o verbo em grego. Maria colocava junto de si aquilo que ela estava contemplando. E ela via cada mistério da vida de Jesus, ela o via e o compreendia e o guardava e crescia na medida em que cada mistério ia sendo desvelado aos poucos. Ela ia colocando no seu coração, guardando no seu coração. Por isso Maria primeiro gerou o verbo no coração. Primeiro ela disse sim ao anjo com a fé. Ela gerou Jesus primeiro no coração, depois no ventre. Porque ela acreditou. E Nossa Senhora nos dá uma belíssima lição de como nós podemos guardar as coisas no coração, colocá-las no coração. Nós temos que saber captar com o coração aquilo que muitas vezes a nossa mente não consegue. Muitas vezes a nossa razão, a nossa mente não consegue perscrutar os mistérios de Deus. Não consegue. Nós precisamos meditar com o coração. Por isso, nós precisamos entender que não conseguiremos fazer isso sozinhos. Precisamos do auxílio primeiro do Espírito Santo, que ilumina os corações e nos faz conhecer os mistérios profundos de Deus, pela intercessão de Maria. E nós precisamos também, não só olhar com profundidade os mistérios da nossa fé com o coração e aos poucos entendê-los, mas da nossa vida. Às vezes acontecem coisas nas nossas vidas, como aconteceu durante todo este ano, que a gente não entende. Nós nos perguntamos o porquê disso, porquê daquilo outro, porquê dessa forma, porquê não da outra. E nós não entendemos. Que nós estamos usando às vezes muito, tentando entender muito com a cabeça e meditando pouco com o coração. Os fatos da nossa vida que acontecem diariamente na nossa história são permissões de Deus. E nós temos que meditar estes acontecimentos da nossa vida, como Nossa Senhora fazia com a dela.
E Maria meditava essas coisas no seu coração. No coração. E aí sim, nós vamos começar a entender o porquê das coisas. Enquanto nós continuarmos batendo a cabeça, querendo entender às vezes racionalmente apenas aquilo que é sobrenatural, aquilo que é da ordem da graça, nós vamos continuar ali sofrendo, não entendendo, resmungando, batendo o pé, porque nós não estamos meditando os acontecimentos da nossa vida, apenas tentando entendê-los de uma forma racional, como se Deus fosse alheio à nossa história. Meus irmãos e minhas irmãs, neste ano que se inicia, saibamos ponderar todas as coisas com o coração, através da meditação, como os santos fizeram, não agindo por impulso, para não cometermos os mesmos erros deste ano que passou. Por isso peçamos o auxílio de Deus, para que volte sobre nós o seu rosto, nos dê a sua paz e nos abençoe. Que a Virgem Mãe de Deus, do alto do céu, nos acompanhe todos os dias deste ano de 2023 que se inicia, com o seu olhar protetor, e interceda por nós, pelo nosso país e por todas as autoridades políticas constituídas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.